O que me chama a atenção na história do São Paulo, assim, eu acho que aí tem muita coisa da imprensa também, né? Vamos lá, o Crespo no começo ele diz que tinha que atingir 45 pontos. Quando ele fala isso, eu não entendo que ele pretende fazer 45 pontos. E sim que ele quer atingir os 45 para ter tranquilidade. Objetivo inicial. Exato. Se você atinge 45, você fala, bem, eu tenho 45. E agora onde que eu estou em oitavo. Porra, você consigo chegar na Libertadores? Eu estou a 3 pontos da zona de classificação, eu vou tentar chegar na Libertadores. Não, estou a 8 pontos, pô, então eu vou tentar a Sul-Americana, que é o que dá para mim. Mas eu não vou ser rebaixado, não tem perrengue, não tem susto. Aí eu já estou na Sul-Americana desse ano. Se eu ganhar, eu vou para a Libertadores do ano que vem. Então eu tenho uma temporada com alguma coisa em mente, né? Para o ano que vem e eu posso ganhar um título. Ok. Quando o São Paulo fica nessa situação, a gente é obrigado a lembrar, porque quando ele disse isso, ele foi colocado automaticamente numa frigideira. E aí contrataram o Rafinha, que estava lá na televisão comentando, de repente ele sai para ser dirigente do São Paulo, e aí o São Paulo ganha do Grêmio, e aí viraliza, no vídeo do próprio São Paulo, das redes sociais do clube, do Rafinha num discurso inflamado no vestiário, e aquilo foi tratado por parte da imprensa como se fosse, olha o Rafinha, que liderança, está faltando um grito ali, sabe? Como se ele tivesse preparado o time, ele tivesse dado treino, ele deu a estratégia, ele escalou, ele substituiu. Quem fez foi o Crespo. Ok, mais adiante o Crespo é demitido, de forma até surpreendente. Nunca mais vi um vídeo do Rafinha, vocês viram? O Rafinha... desaparecido. Sumiu. Aí ele apareceu na Copa, comentando o jogo na emissora que ele trabalhava, e agora ele está meio sumido. Aí puseram o Roger. E o Dorival consegue ser pior que o Roger. Por quê? Porque é uma coisa acumulativa, cara. Isso aí já vem lá do começo. No início do ano, o São Paulo tinha que ter entendido a sua real situação, entender que o técnico que lá estava, ele poderia até fracassar, mas ele fez um diagnóstico pé no chão. O São Paulo é um clube que nesse momento precisa de pé no chão. Uma coisa é falar a história, a camisa, é uma coisa. Outra coisa é o momento, cara. A história do São Paulo é uma coisa, o momento é completamente diferente. E aí você vive numa ilusão, numa fantasia, né, como se fosse realmente o São Paulo de outros tempos. Não é, nesse momento não é. Quando vai ver, o ganho desde abril, gente. É a pior campanha do segundo turno junto com o Vasco, 2 pontos ganhos. O Vasco é pior que tomou mais gols, que tomou de 7-1 entre Santos e Palmeiras, né? Tem um saldo de -6 no segundo turno, São Paulo -2. Ah, mas tem um jogo a menos em relação a outras equipes no retorno. Sim, mas quem garante que vai ganhar esse jogo a menos para sair dessa situação? Né? Não ganha de ninguém. São Paulo fez 7 nos últimos 30 pontos que disputou. É nada. É assim, uma vitória. É um negócio assustador, cara. Então, assim, é realmente perigoso, porque a distância para o Z4... O que mais protege São Paulo hoje é a ineficiência dos que estão abaixo. Sabe, o Internacional, que não consegue ganhar, o Remo, com muita dificuldade, tentando sair lá de baixo, não consegue. Aí o Grêmio parece que vai sair, aí perde para o Red Bull Bragantino, volta a ficar próximo do rebaixamento. Então, esse pessoal protege o São Paulo, essa turma que está abaixo dele. Então, assim... É preciso que os grandes clubes em crise, e crises muito profundas, né, que não é crise técnica, que você troca um treinador e de repente ele encaixa o time e anda. É uma crise financeira que demanda o quê? Dívidas, atrasos de pagamentos, atrasos diversos, dificuldade para cumprir obrigações, impossibilidade de contratações de jogadores melhores, vendas necessárias quando aparece algum talento e você vende por menos do que poderia num outro cenário. E isso impacta no campo. Isso não pode ser ignorado, está tudo interligado. Aí quando vem um discurso, eu considero um discurso barato, que é esse, não, porque a camisa... Cara, assim, uma das coisas mais cretinas que se fala na imprensa, eu escutei isso desde criança, eu escuto até hoje, às vezes, que esses jogadores não podem vestir a camisa de tal time. Podem, quando você está numa situação dessa, são jogadores que você vai ter, mais modestos. E o São Paulo está nessa fase. Está nessa fase. E o pior, assim, não tem nenhum sinal de melhora. Nenhuma perspectiva de que vai mudar. Nada está sendo feito para mudar isso aí. Rigorosamente nada. O que existe é uma briga pelo poder, né? É o que existe. Mais nada. Agora, tem um projeto, tem um grupo novo aí que chegou com um projeto de revitalização de São Paulo. Não tem nada. Virar SAF, também que não há garantia de nada virar SAF, evidentemente. Também é algo muito difícil pelo formato do clube, né? Que é muito fechado. Muito difícil aquela turma lá largar o osso e entregar, porque se tiver uma SAF, quem comprar vai mandar. Aí os cardeais vão para o espaço, vai mandar no clube social, né? Mas no futebol, fala, o futebol é meu. Vocês são os cardeais aí da piscina.
da quadra de tênis, do estacionamento, da bocha, do diabo que for, do jogo de dominó. Aqui é comigo, futebol é meu, comprei. Tem uns 4, 5 que querem ser presidentes. Pois é, mesmo na crise. Então é uma briga pelo poder, por vaidade, sei lá mais o quê. Mas o São Paulo precisa de gente que revolucione o clube, cara. Que mude radicalmente. Então, assim, na verdade é uma briga para não cair e ainda ter que enfrentar o Boca, que seria até um confronto legal. O Boca também estaria uma maravilha. Até no domingo está vendo o jogo Racing Boca, horroroso, jogo horroroso. Os dois muito ruins. Mas o Boca melhorou um pouquinho até nos últimos jogos. Tem alguns garotos e tal. Mas até um confronto legal para a torcida, né? Mesmo não sendo Libertadores, é um confronto legal. Jogar contra o Boca Juniors é interessante. O Boca também é legal jogar com o São Paulo. São dois times importantes, grandes da América do Sul. Mas nem dá para pensar nisso agora, cara. Que nem o Vasco jogar com o River Plate, provavelmente, né? Nunca pensar em River Plate, que você está em penúltimo lugar. Pô, aliás, é até uma distração perigosa. Se voltar muito para esse confronto e esquecer de vez o brasileiro. Não pode. Não pode cair. A queda seria um desastre de proporções imensas. Então, essa é a situação. Mas tudo vem lá de trás. Repito, o Crespo poderia fracassar. Mas é muita sacanagem, assim, a forma como trataram o cara. E uma das razões foi ele ter feito um diagnóstico que se provou correto. A meta tinha que ser, primeiro, fazer esses pontos, ficar tranquilo, e a partir daí você planeja alguma coisa. Já há um bom tempo eu tenho essa linha de pensamento sobre o São Paulo. Você pode pontualmente fazer uma crítica a um jogador, esse aqui está muito abaixo, ao treinador, discordar de alguma decisão do treinador, acho que ele errou aqui, acertou ali, ok. E, de fato, assim, o trabalho do Dorival até agora no São Paulo, assim, os números são muito ruins, o desempenho também é um fato, ele tem a sua responsabilidade nisso e os jogadores também. Os jogadores entram em campo, eles que jogam, claro que eles têm a sua responsabilidade, mas eles são muito mais consequência do que é o clube hoje, do que a causa. O próprio Dorival já teve outras passagens pelo clube, a terceira dele, e teve seus bons momentos. Claro que ele é um técnico capacitado. Tem ali jogadores que já ajudaram o clube, o Luciano, o Caleri, o goleiro Rafael, o Arboleda mesmo, um cara que já ajudou o clube, o próprio Pablo Maia, Marcos Antônio agora num período mais recente, o Lucas que está tentando se recuperar. Então, os jogadores que o São Paulo tem hoje são jogadores que o São Paulo pode ter, até uma folha salarial mais alta do que deveria ser. São Paulo faz contratações que não acrescentam nada nessa janela agora, nossa senhora, fez contratações assim que são inexplicáveis. E a diretoria do São Paulo, e não só essa aí, porque tem... O caso do São Paulo é muito complexo, porque você coloca a responsabilidade no presidente que está no clube hoje é o Macisa, há pouco tempo era o Júlio Casares, e claro que a culpa é tudo lá de cima, é tudo de diretoria, só que não é uma coisa específica do presidente tal. O presidente que está no cargo, você pode questionar se tiver que, como está acontecendo com o ex-presidente, você vai investigar se tem coisa errada ou se não tem. Se tiver, vai ter que pagar por isso, né? Se for tudo provado, comprovado, você vai ter que pagar por isso. Outros que já passaram também. Mas se o São Paulo tem esses caras hoje como presidentes, o atual presidente que era vice do Casares, o Macisa, o Casares, antes o Leco, antes o Carlos Miguel Aidar, porque essa crise do São Paulo ela já vem de muito tempo, não é uma crise recente, é uma crise já de 1 ou 2 décadas quase, porque é o que tem hoje na parte política do São Paulo. Se o São Paulo elege o Júlio Casares presidente, é porque é mais ou menos isso que tem ali. Não é que tem, nossa, ali tem quadros muito melhores que o Júlio Casares, muito melhores que o Leco. Não tem. E foram presidentes muito ruins, todos eles. O Carlos Miguel, o Leco, o Aidar, Carlos Miguel Aidar, Leco, Casares. E o Macisa que está aí, ele caiu de paraquedas totalmente. Ele não sabe nem direito o que está fazendo ali, mas está tentando viabilizar uma candidatura, né? Então aí já dá para tirar um pouco essa isenção do presidente, né? Meio que, o cara caiu no colo dele isso aí, que também ele se colocou como vice na chapa do Casares, né? Não estou dizendo que ele é inocente, né? Mas é um cara que caiu aí, ele não esperava ser presidente, assumiu e não sabe o que fazer, que essa é a impressão que passa. Mas a partir do momento que ele também começa a se movimentar para tentar lançar a sua candidatura à reeleição, não sei se ele vai conseguir, não sei se ele tem voto para isso, até acho que não, ele também já se coloca, se caiu de paraquedas e você está meio perdido, você vai embora, você deve estar rezando para acabar o mandato para ir embora.
Se ele está se mobilizando para ser candidato de novo, já aumenta bastante a responsabilidade dele. São Paulo já é um time quebrado, falido financeiramente, por péssimas gestões. Não vou entrar nem na parte de corrupção, que aí você tem que provar, e aí a justiça que vai investigar, que vai provar ou não. Mas é um clube, isso dá para dizer, muito mal gerido nos últimos anos. É um clube que hoje está quebrado na sua autoestima, na sua história, em tudo. Na nota da torcida organizada, eles dizem que os jogadores estão com 3 meses de salário, que deve ser direitos de imagem atrasados. Direitos de imagem. Direitos de imagem atrasados. Então, claro que isso atrapalha os jogadores. Os jogadores têm a sua responsabilidade, eles são profissionais, eles têm que tentar jogar, mas você ter 3 meses de direito de imagem atrasado, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você ganhe bem, isso mexe, porque o cara vai ser cobrado. Como é que uma direção vai cobrar alguém se você não paga o cara 3 meses? Como é que vai chegar lá o presidente, ou o próprio Rafinha, que é um ex-jogador, que jogou com muitos desses caras, vai chegar e cobrar forte esses caras se eles não recebem há 3 meses? Fica difícil até para o Dorival. Como é que o Dorival vai mobilizar esses caras? Que aí os caras vão até dizer, professor, você não tem culpa disso, não é o senhor que está pagando o nosso salário ou não está pagando? Mas é difícil, né? A gente é cobrado, a gente trabalha, aí estoura tudo na gente e lá em cima os caras nem pagam o nosso salário direito. É mais difícil você cobrar de alguém que você não está cumprindo a sua parte, a sua obrigação. Então, assim, hoje o São Paulo é um time destruído totalmente. Em outros anos, até estava falando isso ontem com amigos meus são paulinos, em outros anos o São Paulo já brigou para não cair. Em 2013, 2017, 2021, de certo modo, 22 mais ou menos. Mas o São Paulo, em outros anos, eu acho que tinha uma esperança maior de sair do buraco, ainda tinha uma energia até, talvez até da própria torcida, do ambiente no geral. E você ainda tinha algumas cartas na manga, né? Em 2013, volta o Muricy para ser treinador, um ídolo do clube, que tinha saído, foi tricampeão em 2008, a gente está falando de 2013, não estava tão distante. E a chegada dele cria um ambiente diferente, cria uma mobilização para o time escapar. Em 2017 você vai buscar o Hernanes, também um cara ídolo como atleta e ainda estava bem. O Hernanes é fundamental, até o próprio Dorival chegou também ali para ajudar a não cair, e o Hernanes é fundamental para o time não cair. Em 2021 você vai buscar o Rogério, também um ídolo gigante, ele assume ali no meio do caminho, no lugar do próprio Crespo, e ajuda a tirar o time lá de baixo. Agora nem isso você tem mais, você não tem nem mais essas cartas na manga, que faz tanto tempo que o São Paulo está na draga que o Muricy já não é mais técnico, o Hernani já não é mais jogador, o Rogério acabou de sair, já chutaram o Rogério outro dia, está trabalhando no Bahia, os outros ídolos que passaram pelo clube já estão todos aposentados. Então, assim, nem isso você tem mais, nem essa carta na manga de trazer um ídolo ali para tentar, pelo menos, dar uma levantada no ambiente, pelo menos no autoestima, para dar uma arrancadinha aí, ganhar alguns jogos, para fazer o suficiente para não cair, nem isso você tem mais. Faz tanto tempo que está afundado nesse buraco que está cada vez mais fundo, que você não tem nem mais essa carta de buscar alguém do passado, porque o passado já está muito no passado. Os caras já estão aposentados, então não dá nem para fazer isso. É válido autorizar a entrada da torcida organizada? E o líder deixou claro que o problema são os dirigentes e não os jogadores. As manifestações elas não são muito voltadas para jogadores, para treinador ainda, né? Porque se o São Paulo entrar na zona do rebaixamento, garanto que vão pedir a cabeça do Dorival. Mas, por enquanto, são esses pedidos. Agora, a crise se acentua com essa entrada da organizada no clube ou não dá para piorar o que já está aí? Não, eu acho que dá para piorar, que se perder o jogo do final de semana, os próximos, enfim, se aproximar mais da zona do rebaixamento, vai piorar. Mas acho que nesse caso especificamente não é um aspecto negativo essa conversa que teve lá, né? Não teve violência ou coisa do tipo, que é sempre condenável. Eles foram lá conversar com os jogadores. E aí, a partir disso, você tem a confirmação de que os jogadores estão com salários atrasados, direito de imagem, né? O CLT está em dia, mas o que está atrasado é o direito de imagem, que é a maior parte do salário dos jogadores, né? Sempre é a maior parte o direito de imagem. E aí é o que o Bruno falou, né? Quando você tem os salários atrasados, fica muito difícil conseguir cobrar os caras. Porque, de fato, quando você olha para os jogos do São Paulo, eu acho que o do final de semana foi o que mais chamou a atenção nesse sentido, você percebe uma desconexão, uma desmobilização, uma falta de senso de urgência de todo o grupo, né? Dos jogadores. E a entrevista do Dorival depois do jogo também revela um pouco isso, e me parece, pelo que ele falou,
que foi a partir dessa derrota do domingo, né? O São Paulo precisou perder para a Chapecoense, que era até então o pior time do campeonato. Eu acho que hoje o pior time do campeonato em desempenho é o São Paulo. Ninguém nesse campeonato está jogando menos bola do que o São Paulo. Então precisou o São Paulo perder para a Chapecoense para que esses caras entendessem, cara, a gente vai acabar caindo aqui, hein? Acho que tem um risco mesmo da gente ser rebaixado. Porque até então, estou falando isso baseado no discurso do Dorival, não havia tanta essa percepção, ou ela não era tão urgente. Por isso o jogo do sábado se torna ainda mais importante. Ele já seria naturalmente, mas se torna ainda mais importante, porque se faltava um alerta, se faltava o grupo de jogadores, a comissão técnica, a direção eu não vou nem colocar na conta, entender que o time está numa situação muito complicada, como nunca esteve. O Bruno citou outros anos aqui que o São Paulo brigou para não cair, mas foram circunstâncias bem diferentes, né? Houve ali uma possibilidade de resgate a partir de uma figura a outra. O time não era tão limitado tecnicamente, talvez, como é esse. Não tinham tantos problemas de gestão como tem hoje. São Paulo vem numa construção. São Paulo vem numa construção para destruir o clube há bastante tempo, né? E eu acho que chegou num limite nesse momento, por tudo que passou desde dezembro, mais ou menos, né? Quando começam a sair as primeiras informações do caso dos camarotes até hoje, né? E aí passando por impeachment, por saque de dinheiro do clube na boca do caixa e vários outros escândalos que foram se acumulando na sequência. São Paulo virou constantemente alvo de investigações policiais. São Paulo passou a ter transfer ban, que era uma coisa que nunca tinha tido na história. Então esse é o momento mais crítico da instituição. São Paulo nunca esteve tão mal enquanto clube em todos os tempos, né? Então, se mesmo diante de todos esses problemas, os caras precisaram perder para a Chapecoense para entender que o buraco que eles estão enfiados é fundo demais, eu acho que tem um problema de percepção, de entendimento muito grande de muita gente lá dentro. E talvez essa conversa possa ter ajudado. Talvez seja preciso alguém lá dizer para eles, falar, eu sei que vocês têm muitos problemas aqui, o salário atrasado e tal, e isso não é justificável, né, de maneira nenhuma. O jogador tem que receber aquilo que com ele é combinado por mês. Mas se vocês não se empenharem um pouquinho mais, porque está faltando um pouco de empenho sim, vocês vão cair para a segunda divisão. E isso vai ser uma mancha histórica na história da instituição, mas vai ser para a carreira de vocês também. Então talvez essa conversa pode ter sido benéfica nesse sentido, né? Eu não sei, honestamente, o quanto o Dorival também é um técnico que consegue transmitir isso. Eu não acho que ele seja um mau treinador, não acho que ele seja o culpado pelo que o São Paulo está vivendo. Aplico a ele a frase que o Cuca usou outro dia no Santos: pode me mandar embora, que não vai mudar muita coisa. O Cuca falou isso outro dia no Santos. Vocês não estão gostando do meu trabalho? Pode me demitir. Só que não vai mudar o jeito que o time... Não vai melhorar muita coisa, porque o que a gente tem é isso aqui, é limitado demais. E no caso do Dorival, a mesma coisa. Se mandar embora daqui uma rodada, 2, 3, 10, não vai melhorar muito. Então... Diante disso, né, eu não atribuo a ele toda a responsabilidade pelo momento vivido pelo São Paulo. Ele tem a parcela dele, é claro, ele é o técnico do time, já há 11 jogos. O São Paulo tem problemas táticos, tem uma insistência numa forma de jogar que não está funcionando, de um time com posse, de troca de passes, com características que não estão se encaixando nesse momento. É um time frágil, vulnerável defensivamente, toma gol de bola parada quase todo o jogo, ou de bola cruzada na área. Então tem questões de ordem tática que ele precisa resolver. Mas tem muita coisa que não é com ele, que são os jogadores que vão ter que fazer. Os caras vão ter que se doar um pouco mais, correr um pouco mais, lutar um pouco mais, se mobilizar um pouco mais. E o comunicado da torcida depois, né, eu acho que demonstra muito isso. Porque nesse momento que o São Paulo está afundado, né, não ainda na zona do rebaixamento, mas numa crise institucional muito grande, não adianta você entrar lá e querer bater em todo mundo, querer na base da violência resolver a questão. Não vai resolver. E a diretoria não vai ser trocada. O técnico provavelmente não agora também. Então, a bola está na mão dos jogadores. Eles podem tirar o São Paulo dessa situação. O Macis não vai, o Rafinha, que é uma figura ilustrativa, decorativa, não vai mudar o momento que o São Paulo está. O Dorival pode ajudar um pouco, mas não vai ser ele o grande responsável. Quem pode tirar o São Paulo dessa situação é esse grupo que está aí. Limitado, com salário atrasados, com problemas, com um que não é tão bom, com outro que não é, com uma lacuna aqui, outra ali, com o Caleri nesse momento machucado, que é a grande liderança do time, né? E talvez seja o jogador de mais caráter que passou pelo São Paulo nos últimos tempos. Está fora de combate, provavelmente não vai jogar esse jogo muito importante do sábado. Então, a bola está com eles. E eu, honestamente, acho que virar o canhão para os jogadores, querer agredir, bater, xingar, protestar contra eles, não vai resolver o problema.
como diz a nota, e eu concordo muito, é momento de união. Se a torcida se juntar, como tem feito nos últimos jogos, né? E eu acho que isso é algo que tem que ser enaltecido, mesmo numa draga danada, o São Paulo teve 40 mil pessoas no sábado, 9 da noite, contra o Coritiba em casa, e mais 40 no jogo contra o Bolívar, numa terça-feira, 9h30 da noite. E eu imagino que vai ter também 40, 45 no jogo contra o Bragantino, às 8 da noite, no sábado que vem agora, né? E assim será, imagino, até o fim do campeonato. É o momento que a torcida vai ter que pegar de novo esse time no colo, como aconteceu muitas vezes nos últimos anos, e tentar ajudar. Brigar não vai resolver a situação do São Paulo. Então, quem pode tem que se unir forças para tentar tirar o time dessa situação que é muito difícil. Em 2013, o São Paulo tinha um time fraco, brigou para não cair. Em 2017, idem. Mas nessas duas ocasiões, o São Paulo não tinha tanta cara de time rebaixado, alma de time rebaixado, como tem esse do Campeonato Brasileiro de agora.